mês de novembro é marcado pela campanha de prevenção ao câncer de próstata. É o Novembro Azul, você já sabe. A campanha conscientiza sobre os sintomas, exames de prevenção e diagnóstico do câncer. É sobre o Novembro Azul que a gente conversa agora no quadro de saúde. Está com a gente o médico urologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional RS, doutor Alexandre Fornari. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite. Vamos lá. Eu vou começar com a pergunta que aqui no Rio Grande do Sul sempre é bom a gente lembrar com as questões culturais, né? As coisas estão mudando, a gente pode ver um avanço, especialmente naquelas brincadeiras e piadas que os amigos fazem entre si sobre o exame do toque. Essa cultura está mudando? Sim. Bom, primeiro, muito obrigado pela possibilidade, pela abertura do espaço. O Novembro Azul é a única campanha que a gente tem para a saúde masculina, saúde dos homens. Então, é muito importante que se aproveite essa campanha em todos os aspectos. Em relação houve uma grande evolução em relação a essa questão do tabu. Primeiro porque o toque retal ele saiu um pouco de foco das campanhas publicitárias e de divulgação do Novembro Azul. Aquelas coisas, o seu médico quer um dedo de prosa, aquelas coisas mais focadas no exame de toque, elas saíram um pouco da moda. Hoje, o foco básico do Novembro Azul é saúde masculina. E o Novembro Azul, na verdade, ele é muito mais do que só o câncer de próstata. Como é a única campanha que a gente tem para homens, a gente procura aproveitar para levar os homens ao médico para fazer uma consulta médica mesmo. Diagnósticos que a gente chama de oportunos, como uma diabetes, uma hipertensão. A gente sabe que a maior causa de morte em homens é a doença cardiovascular. Então, os fatores de risco para a doença cardiovascular também são vistos, colesterol, pressão alta, essas coisas. E o câncer de próstata também, né? Dá para a gente pensar também em outros tipos de câncer. E lembro aqui, por exemplo, no basquete, a gente teve o Nenê, se eu não me engano, com o câncer nos testículos. Essas outras questões também são levadas no Novembro Azul? Sim. A saúde masculina ela tem que ser levada como um todo. Porque, como eu disse, é a única campanha que a gente tem. O câncer de testículo, ele dá em pacientes mais jovens, dos 15 aos 35 anos, basicamente. Mas qualquer nódulozinho no testículo tem que chamar atenção e tem que procurar o seu urologista. Aproveitando já esse link com a idade ou grupos de risco, existe um grupo de risco? Vamos começar pelo grupo de risco e a idade. Muitas pessoas dizem que a gente deve começar a partir dos 30, 40, fazer essa consulta referente ao câncer de próstata. Mas dá para a gente antecipar isso de forma preventiva? O que acontece? O que é preconizado hoje para o câncer de próstata é basicamente dos 50 aos 70. Tá? Quem tem fatores de risco que são raça negra, é um fator de risco para câncer de próstata, e história familiar. Pai, tios, irmãos mais velhos que têm, esses devem começar com 45. A gente procura fazer uma avaliação inicial, tá, ali pelos 45 ou 50, se faz uma dosagem de PSA, se avalia os fatores de risco, tá? E a gente aí conversa com o paciente como vai ser feito o exame, se vai ter que fazer de ano em ano ou se pode ser um pouco mais espaçado essa avaliação. Mas, por favor, pode concluir. Mas sempre levando em consideração o foco da campanha, que é a saúde masculina. Se tem outras coisas, se tem sintomas de dificuldade para urinar, levantar à noite, ardência, desconforto, aí deixa de ser só prevenção, aí passa a ser tratamento mesmo. Tá? Bom, agora avançando nessa questão ainda, se existem hábitos, e imagino que sim, até porque já conversamos aqui nesse espaço no quadro de saúde com outros médicos, doutores profissionais, enfim, e doutoras a respeito. A gente acabou de passar o Outubro Rosa, né, a relação com bons e maus hábitos. Eu imagino que o consumo excessivo de álcool e o tabagismo estejam ligados, mas outras questões como obesidade, sedentarismo, a dieta com nível exagerado de sal, gordura animal no Rio Grande do especificamente. Sul ainda, tio. Verdade.
A gente sabe que os orientais têm muito menos câncer de próstata do que os ocidentais. Mas quando eles se mudam para os Estados Unidos, eles não chegam a ter o mesmo índice dos americanos, mas eles aumentam muito a sua frequência de câncer de próstata. Não se tem assim uma comprovação, mas se acredita que seja por causa da dieta. Sim. Então, uma dieta com mais vegetais, não tanta gordura animal, talvez seja mais adequada. Sim. Algumas coisas que surgiram, o selênio poderia ser uma substância que seria preventiva em termos de proteção para câncer de próstata, mas também não foi lá muito comprovado. O uso do tomate, mas teria que ser numa quantidade bem elevada, pareceria ser um fator protetor, mas são esses hábitos, basicamente hábitos de vida saudável. Claro. Mas o que a gente sabe, beber, fumar e uma dieta fora da regra ou fora da curva, vai dar certo. E aquela vida no sofá não ajuda em nada. A obesidade é muito, muito preocupante também. Sim. O acúmulo da gordura abdominal, a pochetezinha ela é muito prejudicial não só para câncer de próstata, para outras coisas. Está relacionada a doenças cardiovasculares, está relacionada à disfunção erétil, a uma situação chamada síndrome metabólica, em que existe um aumento da pressão, aumento dos níveis de insulina circulantes, e isso leva a uma situação que é hiperreatividade vascular, diminui o tamanho dos vasos que levam sangue para o pênis e dá disfunção erétil. Sim. Disfunção erétil é outra coisa que é muito avaliada no Novembro Azul e é um marcador de doença cardiovascular. Porque não é só as artérias que levam sangue para o pênis que entopem, né? Se elas estão entupidas, provavelmente as coronárias que levam sangue para o coração ou as carótidas que levam sangue para o cérebro também têm algum comprometimento. Sim. E esse paciente então precisa fazer uma avaliação e um tratamento no momento que é oportuno, que é o preventivo. Aí é importante a gente reforçar, acredito que o doutor vai concordar comigo, que aí temos outro tabu. Que muitos homens entram no consultório e resolvem não falar nada, vergonha ou qualquer outro tipo de sentimento. É importante a gente também rever isso, né, doutor? Exatamente. A consulta com o urologista, ela é muito importante para isso, porque, em geral, os outros médicos também não abordam muito isso, se não é o especialista. E com o urologista, em geral, o homem se sente um pouco mais à vontade, a gente tem alguma habilidade para abordar esse tipo de questão e acaba aparecendo. Isso compromete muito a qualidade de vida. 40% dos homens acima dos 40 anos têm algum grau de problema de ereção, de dificuldade de ereção. Isso, nos dias de hoje, não tem por que não tratar. Sim. Antes de voltar para o câncer de próstata, tem também um fator psicológico, e aí o médico tem que atuar como psicólogo, exatamente, em certos momentos? Sim, o fator psicológico é extremamente importante. Sim. Não só em pacientes mais velhos. O fator psicológico é muito importante em adolescentes hoje em dia. A gente sabe que os adolescentes, tem alguns estudos que mostram, até 50% dos adolescentes masculinos têm dificuldades com a relação sexual. Isso acaba, numa grande parte das vezes, se resolvendo por si quando eles passam a ter um relacionamento estável, criam mais confiança, porque aí a causa, em geral, não é física, ela é puramente psicológica. Uma situação que a gente chama de ansiedade de desempenho. Sim. Tá? Ainda mais uma sociedade nossa que cobra performance o tempo inteiro, né? Bom, voltando agora para o câncer de próstata, quais sintomas podem chamar a atenção ou é uma doença silenciosa? É uma doença silenciosa. Esse é um dos problemas, tá? Por isso que a gente tem tanta mortalidade. 13 mil homens morrem de câncer de próstata por ano no Brasil. O câncer de próstata ele só vai dar sintomas no momento em que ele cresce de forma que ele dificulta a passagem da urina pela uretra, né? Que é um canal que passa por dentro da próstata, por onde tem que sair a urina. Então, no momento que o câncer de próstata cresce, ele dificulta para sair a urina, mas aí ele já está um pouco mais avançado. Ou no momento em que ele já se espalha, ele sai da próstata, se localiza nos ossos ou em outros órgãos e aí vai dar dor óssea, alguma outra coisa assim. Senão ele é silencioso. Por isso as campanhas de prevenção para quem tem fatores de risco são muito importantes.
A gente tem que diagnosticar esses pacientes cedo, porque se nós temos um diagnóstico precoce, nós conseguimos curar esses pacientes. Bom, e como é feito esse diagnóstico? É bom. A gente iniciou a conversa mais ou menos por esse caminho, mas é bom a gente reforçar, né? Isso. Quando o paciente vem, ele faz o PSA, que é um exame de sangue, e o exame de toque, tá? Com esses dois exames, a gente consegue ter uma ideia se o paciente tem um risco de ter um tumor de próstata significativo ou não, tá? Se ele tiver uma chance de ter um tumor de próstata, a gente faz uma biópsia da próstata. É retirado um fragmento da próstata, vai para exame, se olha no microscópio e a gente vê se tem alguma coisa ou não. Essa é a forma de se fazer o diagnóstico. Bom, agora o tratamento, né? É possível a gente tratar? Uma dica, o senhor já deu um indício de que se a gente tiver um diagnóstico bem antecipado, a gente pode ter um tratamento com uma chance de cura muito grande. Sim. Agora, esse tratamento também pode atrapalhar ou não a vida sexual do homem? Sim. Essa é uma questão um pouco complexa que vem se modificando ultimamente. A gente tem hoje vários parâmetros, que sejam PSA, o exame de toque, o tipo de tumor, olhando quando a gente olha a biópsia, a idade do paciente, os outros fatores de risco, outras doenças que o paciente tem, e a gente consegue fazer uma estratificação para dividir em alguns tipos de tratamento. Pode ser só observação, tá? Que são aqueles tumores que dá lá no senhorzinho de 80 anos, que provavelmente tu não vai precisar tratar porque ele não vai morrer disso, não vai ter problemas com isso. Pode-se fazer uma observação ativa, tá? Vigilância ativa, que a gente chama. Vai acompanhando se aquele tumor vai começar a crescer ou não, para aí tu indicar um tratamento. Ou naqueles pacientes que têm um tumor significativo, e o urologista hoje consegue saber quem vai ter um tumor significativo ou não, nesses pacientes a gente pode fazer cirurgia, pode fazer radioterapia ou pode fazer um tratamento com hormônios. E aí vai depender do caso. Sim. Tanto a cirurgia, quanto a radioterapia, quanto os hormônios, eles podem dar problema em relação à atividade sexual, problemas de ereção, tá? E aí talvez o paciente precise fazer algum tipo de tratamento para restaurar a sua ereção. Sempre digo que hoje só tem problema de ereção quem quer, porque nós temos medicação, nós temos injeções para fazer no pênis, nós temos prótese, nós temos várias alternativas. Dependendo do que tu te dispuser a fazer, tu vai melhorar ou não. E se pode ter problema de incontinência urinária em algumas vezes. É raro, ali 3, 4% dos pacientes que fazem cirurgia ou que fazem radioterapia vão ter problema. Hoje a gente tem também formas de se resolver isso com fisioterapia, com alguns tipos de cirurgia, tem até algumas medicações que dá para a gente usar para isso. Bom, você de casa ainda tem oportunidade, dá tempo ainda de participar da nossa conversa, 99588-2374, esse é o nosso WhatsApp, está funcionando, 99588-2374, e a prova está aqui, ó, o Carlos Roberto de Almeida, de Canoas. Oi, como faço para uma consulta para próstata? Tenho algumas dúvidas sobre a doença masculina e estou assistindo nesse momento a Ubra TV. Desculpa, não me apresentei, mas aí está o Carlos. É fundamental entrar logo em contato. E essa consulta, ela deve ser periódica? De quanto em quanto tempo, doutor? Isso que se modificou. Até um tempo atrás, a gente fazia o que a gente chama de rastreamento populacional, tá? Sim. Todos os homens, a partir dos 45 anos, tinham que ir todos os anos ao urologista. A gente viu que essa forma de rastreamento, ela fazia alguns diagnósticos a mais, principalmente daqueles tumores que eu falei que eles não vão evoluir. Então, hoje a gente faz estratificação de risco. O paciente vem, faz uma consulta inicial com um urologista e aí a gente vê, bom, você tem fatores de risco, você realmente precisa fazer todos os anos. Bom, você não tem fatores de risco, você tem um PSA baixo, você pode dar uma afastada a mais, não precisa ser todos os anos, pode ser ali a cada período um pouco maior. Sim. Então, é mais ou menos assim que a gente faz. Mas se recomenda que aos 45, no máximo 50, para quem não tem nenhum familiar e não é de raça negra, devam ir pelo menos fazer a primeira consulta com o urologista e discutir com o seu urologista como vai ser esse rastreamento.
Bom, pelo que eu entendi, preste atenção você aí de casa para a gente encerrar a conversa. A gente tem uma pesquisa do Datafolha, encomendada pela Sociedade Brasileira de Urologia, que constatou que 76% dos homens entrevistados reconhece a importância do exame de toque para a detecção da doença. 48% aponta que o machismo, né, como o discurso machista como principal impeditivo para a realização do exame, incluindo 21% que disseram não ser coisa de homem. Percebam, tá? É um percentual que, por mais que o doutor tenha dito no início da conversa que está mudando, a gente ainda consegue rastrear esse discurso machista impedindo. Pelo que eu entendi, doutor, muito mais do que o exame de toque, o PCA com a questão do câncer de próstata, o Novembro Azul é para todos os homens de todas as idades, nem que seja a primeira consulta, você que é jovem e adolescente, deve fazer para pensar na sua saúde. É pensar a saúde do homem num todo. Exatamente. Essa foi a grande mudança que teve no Novembro Azul. Claro que o carro-chefe ainda é o câncer de próstata, mas ele deixou de ser só o câncer de próstata. Aquelas campanhas que a gente fazia, por exemplo, campanha do Hospital de Clínicas, da Santa Casa, que vinha, só fazia o toque, o PSA e ia embora, aquilo não se faz mais hoje. Tá? Sim. Porque justamente é saúde masculina. Nós temos que aproveitar essa campanha, é a única que nós temos para homem. Para mulher tem de colo de útero, tem de mama, de gestante, para criança tem várias, para homem só tem o Novembro Azul. Sim. Então precisamos... Tem um detalhe muito importante que eu acho que não pode deixar passar nessa nossa conversa aqui, não pode ficar batido. É o seguinte, além do toque, além do PSA, né, do exame, uma boa conversa. Exatamente. Sentar na frente do médico e iniciar uma boa conversa, né, de peito aberto e dizendo tudo o que está acontecendo, o que está sentindo, até mesmo as suas dúvidas. Com certeza. É a forma de se melhorar um pouco a qualidade de vida, né? Hoje é o grande objetivo da medicina, melhora da qualidade de vida. Sem dúvida. Então vamos lá, gente, sem preconceito e vamos conversar sobre isso. Bom, doutor Fornari, seja sempre bem-vindo. A gente deseja um bom Novembro Azul para todos os meninos que estão nos assistindo em casa. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo.